Não, agora tá. Começou. Oi, Shalom, Hag Sameach. Estamos em plena festa de tabernáculos e que bom que você está aqui conosco. Que bom que você chegou. Eu vou te dar um tempinho. Você vai aí agora convidando o teu pessoal. Kelly, Shalom, vai mandando esses aviãozinhos aí, apertando esse coraçãozinho. Convida aí aquelas pessoas que precisam entender que nós estamos numa festa e essa festa, Jesus é a essência da festa, né? Como você sabe, nós temos falado, graça e paz, Cris Alcântara, graça e paz, Kelly, graça e paz, Caroline Barbosa, eu acho, né? Graça e paz para você que está chegando, que você possa compartilhar. Vamos aí para mais uma tarde de hora nona, um tempo em que nós vamos buscar pastorzão, pastor Alexandre, meu filho pastor, graça e paz. Sou beneficiada, né? Eu tenho filho do coração, pastor, filho biológico, pastor. Sou muito abençoada. Então, que Deus assim abençoe a sua vida. Léo, Valente, seja bem-vindo. Convida teu pessoal aí, porque hoje nós vamos estar falando de algo muito interessante, porque nós estamos em plena festa, né? Nós estamos assim chegando num tempo que esse mês bíblico de Tishrei, ele é um mês assim maravilhoso para a gente compartilhar as festas bíblicas. E na semana que vem eu falei que entre as festas havia uma estrada de arrependimento por onde nós passávamos. Carvalho 009, seja bem-vindo. Esse Carvalho a quem eu estou pensando, acho que é sim. Seja bem-vindo. Então, nós falávamos semana passada sobre Techuvá, sobre um tempo de arrependimento. E nós falamos que entre uma festa e outra, entre a alegria ou antes da alegria vinha o arrependimento. E por que que ele era necessário para a nossa vida? Por que que o arrependimento ele era importante para a nossa vida? Por que que nós precisávamos de alguma maneira viver o nosso Yom Kippur, o nosso tempo de perdão, o nosso tempo de pedir perdão, o nosso tempo de liberar perdão? Pastora, por que isso? Porque tudo na Bíblia está conectado. A Bíblia, ela é Novo Testamento conectado, ela é alfa e ômega. E por ela ser início, meio e fim, nós temos aí Jesus como ponte, né, das palavras que nós aprendemos aqui. E nós falamos muito disso, falamos de arrependimento ontem. Se você está aqui na live, na semana passada você participou e você pegou a chave bíblica do que é o arrependimento no meio das festas, bota um coração, um ok aí do que você pegou da palavra que foi ministrada sobre a live da semana passada. Mas, pastora, eu nem pude participar, eu deixei salva, tá bom? Eu deixei salva. Bruna Farias, seja bem-vinda, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar da festa. Se estávamos falando que havia um arrependimento antes da festa, hoje nós vamos falar da festa. Queridos, Israel já está, nós já estamos, amém? Vamos parar de falar Israel já estava. Nós já estamos desde o pôr do sol do dia 9, numa das festas mais queridas. O mês de Tishrei, que é o 7º mês bíblico, que é o mês que nós estamos, é um mês muito celebrativo. E as festas, elas marcam um futuro, um tempo de avanço. Quando eu celebro a festa, eu sei que vem aí agora um tempo de eu avançar. Márcia, Deus te abençoe, filha. Então, assim, é um tempo proveitoso para nós. Celebrar as festas. Pastora, por que eu celebro as festas? Porque Jesus é as festas. E daqui a pouco, por isso, esse tema que nós estamos falando aqui, eu, tabernáculo, mas como?
Como que eu posso ser tabernáculo e ao mesmo tempo celebrar Sucote? Então deixa eu falar uma coisa para você, começando falando uma coisa aqui sobre o povo aonde a palavra se originou. Joana, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Porque da festa de tabernáculos, e a festa de tabernáculos, como todas as festas, elas são memorial instituído por Deus. E algumas festas, elas são memorial para sempre. Deus colocou como memorial, como mandamento, como muitas coisas que nós precisamos ter consciência na nossa vida. E a festa de tabernáculos, ela começa, ela encerra o ciclo de uma das principais festas, que é o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, que aconteceu no dia 26 de setembro, que é o Teshuvah, que é o tempo de arrependimento, que é o Yom Kippur, o dia do perdão. E agora nós estamos celebrando. Adriana, da Finlândia, já ia mandar um abraço para você, para dizer para você ser bem-vinda para esse tempo de festa. E você sabe por que eu estou dizendo para você celebrar. E aí você vai celebrar no mais alto nível de fé que você tem, Adriana, em nome de Jesus. Olha, gente, a Finlândia está aqui com a gente. Eu creio que daqui a pouco também entra o Canadá. Então, o que acontece? Nós estamos aqui nessa tarde para falar exatamente sobre isso. Para falar dessa festa. Para falar da importância que essa festa tem na nossa vida. Por que eu celebro tabernáculos? Por que tabernáculo por que eu tabernáculo? Por que você tabernáculo? Por que nós somos tabernáculo? Por que nós celebramos essa festa? Por que hoje a gente começa a perceber a importância dessa festa? Primeiro porque Jesus, todas as festas, Lene, Deus te abençoe, Elisama, Deus abençoe, querida, a sua vida. As festas, elas trazem coisas e sinais e códigos importantes, chaves importantes da nossa vida. Então, deixa eu falar para você. O povo de Israel é o que ele é, porque ele é um povo que ele tem as suas memórias. O povo de Israel não perde memória. Pelo contrário, eles fazem questão de ter vivo na memória aquilo que vai projetá-los para o futuro. Vê bem, as festas bíblicas, principalmente nesse mês bíblico, 7º mês, o mês de Tishrei, essas festas, elas são memoriais de coisas que Deus fez. Desde o momento em que o povo sai do Egito, até o momento em que o povo entra na terra. E depois, quando através de Josué eles conquistam a terra. E até hoje, Jerusalém, até hoje Israel celebra as festas como um memorial perfeito perante Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. A tua memória, você tem que ter alguém que tenha memória, porque as tuas memórias te fazem avançar para o teu futuro. Ah, pastora, mas aí, ó, eu tenho uma memória que não é muito legal. Eu tenho umas memórias do meu passado que não é muito legal. Mas você tem um histórico do teu passado, porque você tem um histórico de onde você veio, da onde você nasceu, quem é você. Então, essas memórias, elas te fazem avançar para o futuro, mesmo que elas não tenham sido boas. É claro que com relação às festas, aqui o Senhor fala para eles celebrarem a colheita, a provisão. Já parou para pensar a provisão no deserto? Olá, Ivanilton, shalom. Então, o que acontece? Pensa em provisão no deserto. Pensa o povo que saiu de uma determinada nação onde eles foram escravos por 400 anos. E nesses 400 anos eles como escravos, quando eles saem de lá, eles saem ricos. Antes mesmo de vencerem o povo egípcio, antes mesmo de Faraó fundar os seus propósitos, quando ele tenta perseguir o povo no caminho do deserto, eles já saíram com os despojos. Eu quero dizer para você que se de repente você tem vivido, shalom, pastora Simone, querida,
Se você tem vivido tempos difíceis, eu quero que você saiba que Deus está te preparando para fazer com que você saia desse cativeiro e vá avançar na direção das promessas dele no tempo que está vindo aí, justamente para que você vá viver os despojos daquilo que Deus tem para a tua vida. Olha que interessante, olha que maravilha isso. E tabernáculos é esse ciclo, ele fecha um ciclo. Eu vou ler para você aqui, lá no livro de Levítico. Você pode até anotar aí para depois você ler. Mas lá no livro de Levítico nós temos essa palavra. Lá em Levítico 23, do 33 ao 43, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler só algumas coisas. Deixa eu abrir aqui de novo. E diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santa convocação. Convocação era quando a trombeta tocava e falava assim: olha, não tem jeito. Tocou a trombeta, tocou o chofar, você tem que vir. E você tem que vir para a festa. Pega aí esse código aí. Quando a trombeta toca, é sinal que o rei está presente, é sinal que a memória do rei está presente. E você precisa estar ali para se apresentar e apresentar alguma coisa que é teu, que é da tua vida. São santas convocações para oferecer ao Senhor sacrifício de oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada um no seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e nas vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Aí onde você está aí, anota essa chave aí e fala assim: Senhor, eu sou oferta voluntária para ti. Já começa aí, ó. Ninguém entra em tabernáculos de mão vazia. Então já começa assim: Senhor, eu estou entrando em tabernáculos porque hoje já é o terceiro dia da festa e eu estou aqui me apresentando perante o Senhor como sacrifício e oferta ao Senhor. Porém, diz assim: aos 15 dias do 7º mês, que foi nesse ano de 5783, o pôr do sol, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, quando você tiver recolhido tudo aquilo que você produziu. A minha pergunta para você: lembra por que nós falamos da importância do techuvá para a sua vida? Da importância daquela estradinha que nós fizemos na terça-feira da semana passada, a estradinha chamada arrependimento, porque ali era a hora de separar a colheita, porque eu falei que o tempo da alegria ia chegar. E se você entende que o tempo da alegria chega, e ela chega no tempo oportuno de Deus, aperta aí o coraçãozinho, dá um ok, bota uma figurinha, salta, dá uma parecada, faz qualquer coisa aí. Se você entende que depois de um tempo de arrependimento, o tempo de separar, a colheita chega. E a tua colheita é a melhor colheita. Porque lá no techuvá, lá no Yom Kippur, você já resolveu alguma das pendências que você precisava resolver. Uau! Isso aí é um tempo maravilhoso para a nossa vida. E aí, continuando o texto, diz assim: celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ou seja, eu recolhi o produto da terra, desde que começou o Yom Teruah, o toque da trombeta no ano novo, no dia 26 de setembro, eu comecei a recolher o produto da terra. Você é uma terra própria. Você é uma terra própria. E aí, você fez a colheita agora, e agora é tempo de apresentar a colheita ao Senhor. E aí você começa a entender a importância de você ser tabernáculo. Ou seja, por que que eu sou tabernáculo? Porque a Bíblia diz que você é santuário do Deus vivo. Amém? Nós vamos para o nosso culto, cada um aqui tem a sua igreja,
Cada um aqui tem a sua confissão, cada um aqui tem o seu lugar próprio de adorar o Senhor. Mas nós, o que que acontece? O que que acontece? Nós somos santuário. Se você quer que alguém mais seja santuário do Deus vivo como você, para que ele entenda por essa palavra de celebração, de alegria, convida teus amigos para estar com a gente aqui nessa live agora. Convida teus irmãos, convida teus discípulos, porque nós somos da Igreja Ceifa. Amém? Eu quero mandar aqui um Hag Sameia para os meus apóstolos lindos, Fábio e Carla, os mentores da minha vida, aqueles que colocam a mão na minha cabeça, aqueles que me orientam, que me dão instrução, não só a mim, mas a minha casa. Amém? Então nós trabalhamos em célula. Então você tem os seus discípulos, diz para eles, ó, vem ser tabernáculo. Você também é um tabernáculo. E aí ele diz assim: e tomareis para vós, para o Senhor 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. Lá em Israel, eles, no primeiro dia da festa é feriado, ninguém faz nada, é descanso. E no último dia, que é o dia mais importante da terra, também é feriado, também é um período de feriado lá em Israel. Amém? E aí nós temos aprendido algo, e nós vamos aprender algo aqui com o próprio Jesus, trazendo agora as festas para Jesus. Pastora, por que que essas festas são importantes? Porque todas essas festas, elas trazem Jesus intrínseca nelas. A Páscoa é o sacrifício do Cordeiro, e lá Jesus é o Cordeiro. Pentecostes, ele é aquele que veio celebrar, e aquele que, quando ele foi para o céu, ele deixou a manifestação do Espírito dele entre nós. Ou seja, é o tabernáculo que estava entre nós e agora deixou a festa de Pentecostes para que nós celebrássemos. E essa festa de Pentecostes, esse nome aconteceu depois que os gregos e romanos dominaram Israel, invadiram Jerusalém. Então, hoje, eu quero dizer para você que, Senhor, pastor, e o que é Yom Kippur? Yom Kippur, ele é o arrependimento, Yom Kippur, ele é o perdão. Shalom, Yasmin. Shalom, Fabiana. Ele é o arrependimento, ele é aquele que nos leva ao perdão e que nos garante o perdão. E tabernáculos. Então vamos ver aqui em tabernáculos quem é Jesus em tabernáculos. E aí eu vou ler um texto para você em João. Deixa só eu ver aqui. Em João capítulo 7, anota aí para você ler depois, mas eu vou ler e eu vou trabalhar com você esse texto aqui agora. Eu já expliquei para você como que começou. Eles celebravam a colheita 7 dias apresentando as ofertas ao Senhor, apresentando o reconhecimento e a gratidão a Deus. Né? Hoje lá em Israel eles ainda celebram. Como é que é esse memorial? Eles constroem cabanas. Toda casa, todo apartamento, todo bloco, toda empresa, todo condomínio, seja do mais luxuoso, até nos pequenos kibbutz, ou seja, nas pequenas vilas de Israel, seja no centro de Tel Aviv, seja lá no meio, digamos assim, no interior de Israel, eles constroem a cabana que é a sucá, e nessa sucá, eles cercam 3 lados, um dos lados fica aberto para eles entrarem, mas em cima eles fecham com folha de palmeira, porque eles precisam olhar para o céu, porque o céu é memorial para eles daquilo que Deus fez na vida deles. Sim, Amanda, ele é o discípulo do amor. E aí o que acontece? Eles fazem a sucá, e hoje, nos dias de hoje, durante a festa de tabernáculos, durante toda a festa, eles fazem as refeições lá, ou as principais refeições, eles fazem lá durante toda essa festa, além de durante toda a festa ter serviço religioso nas sinagogas dos judeus.
que não conhecem Yeshua, que não têm Yeshua como Salvador, que ainda estão esperando a vinda do Messias. E para aqueles que já têm Jesus como Salvador, já têm Yeshua como Salvador, eles celebram a possibilidade da volta de Yeshua. Então, a festa de tabernáculos, ela é uma festa importantíssima para os judeus. Mas pega um código aí, Shalom, pastora Kézia, pega esse código aí, ó. A festa de tabernáculos, ela é um memorial importante para o judeu. Seja o judeu ortodoxo, seja o judeu messiânico, é uma festa importantíssima para ele. E para nós, uau, e para nós ela é fundamental e você vai entender agora por quê. Amém? E em João 7, a partir do versículo 10 diz assim a palavra do Senhor. Mas quando... Deixa eu ver, não, vou avançar mais um pouquinho. A partir do versículo 10 diz assim: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, era festa. Então você está descobrindo aqui que Jesus, que Yeshua, ele era um cidadão judeu, tá, querido? Ele é um cidadão judeu. É o Filho de Deus, mas manifesto na sua humanidade. E aqui ele é um cidadão judeu. E como todo cidadão judeu, ele cumpria os princípios da sua família. E aqui, todo o capítulo 7 fala sobre isso. Mas ele diz assim, olha, versículo 2 diz assim: estava próxima a festa e a principal festa dos judeus, chamada Festas de Tabernáculos. E aqui Jesus, a família de Jesus, está se preparando para ir para Jerusalém para celebrar a festa. Eu quero te convidar mesmo a que você possa fazer dos seus cultos, que você possa fazer das tuas idas ao templo, e que você possa ter nessas idas ao templo no teu coração o entendimento que aquele lugar, antes de qualquer coisa, é lugar para você celebrar. Amém? É lugar de celebração. Tem alguém te esperando lá. Que não é o ministério do louvor apenas, que não é o ministério de dança apenas, que não é os instrumentos apenas, que não é os apóstolos, que não é os seus líderes ou os seus discípulos apenas. Eu quero dizer para você que naquele lugar ali, aonde nós vamos celebrar ao Senhor, Yeshua está lá esperando para receber a minha celebração e a tua celebração. Ali é o lugar aonde um tabernáculo vai se encontrar com aquele que se fez tabernáculo por nós. Ali você vai ofertar como se você estivesse indo a tabernáculos, como se você estivesse indo ofertar. Pastora, mas tem dia que eu vou para a igreja arrastada, eu sei. Tem dia que eu vou para a igreja arrastado, eu sei. Tem dia que eu nem quero estar, eu sei. Mas deixa eu falar algo para você aqui. Vai chegar um tabernáculo, Shalom, pastor Alexandre. Vai chegar um tabernáculo. Isso aí, tabernáculo é lugar de encontro marcado. É isso aí, pastor filho. Tabernáculo é lugar de encontro marcado, de celebração marcada. E você vai para lá. Eu tenho certeza que muitos daqueles irmãos nossos judeus vão para lá às vezes celebrar quando passa o período de Yom Kippur. Só Deus sabe quantas tristezas eles deixaram em Yom Kippur. Quantas mágoas, quantos ressentimentos eles deixaram em Yom Kippur. Quanta decepção eles deixaram em Yom Kippur. Mas também quantos perdões eles tiveram que pedir, porque eles também feriram ou machucaram alguém em algum momento. Por isso que entre as festas tem uma estrada chamada arrependimento. E às vezes a gente vai maltrapilho para a igreja. Eu não estou falando maltrapilho
de mal vestido. Foi forte isso agora, hein, Camila? Camila é minha assistente, tá, gente? Tá aqui, Camilinha da Romilda, tá aqui. Vocês vão conhecer a Camila qualquer hora dessa. Ela gosta dos bastidores. Foi forte, né? Às vezes a gente vai nós vamos maltrapilho pro templo. Às vezes nós estamos na nossa casa e esse tabernáculo que está aqui está maltrapilho. Maltrapilho de dor, maltrapilho de perda, maltrapilho de sofrimento, maltrapilho de tantas coisas. Não é? E aqui Jesus, ele vai indo para celebrar. Ele já tinha ideia das coisas que iriam acontecer, mas ele estava indo celebrar. Eu vou te dar um outro código aqui. No meio da tua maior adversidade, celebre. No meio da tua maior perda, celebre. No meio da tua maior dor, chore, mas chore celebrando. Chore engrandecendo quem é Deus na tua vida. Chore cantando para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Essa é a maneira que você tem de tirar as vestes maltrapilhas das dores, das armadilhas, das estratégias de Satanás contra a tua vida e colocar vestes reais para celebrar. Amém? Então, hoje nós estamos vendo aqui Jesus e diz assim: quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto, porque ainda não era tempo de Jesus se apresentar. Os irmãos de Jesus queriam que Jesus chegasse na festa fazendo oba-oba. Deixa eu contar um segredo. Tabernáculos é uma festa estrondosa. Os chofares tocam no pôr do sol e no amanhecer todos os dias da festa. Mas ela não é uma festa que é um espetáculo. Jesus não estava buscando espetáculo. Jesus não estava buscando reconhecimento. Jesus sabia que ele precisava selar esse tabernáculo. Isso, pastora, é sacrifício de louvor. É isso aí, pastora Kézia. Sacrifício de louvor. Jesus não queria fazer espetáculo, mas ele queria expor o espetáculo do mundo. Quando você entende que você é tabernáculo, você não precisa se apresentar. Oi, Andréia, tudo bem? Você não precisa se apresentar. Sabe, você não precisa ser espetáculo. Quando você entende que você é tabernáculo do Deus vivo, Ana Vieira, sabe o que Deus faz com você? Quando você passa a ser luz para o mundo. A tua luz brilha. Cris do Daniel. Gente, essas artes lindas que vocês veem aí, tudo é a Cris que faz. Acabei de dedurar a Cris agora e sei que ela vai ficar vermelha de vergonha, mas eu tô dedurando ela que as nossas artes, quem produz, é a nossa Cris do Daniel. Se você quer saber quem é a Cris do Daniel, lá na Ceifa você vai conhecer ela. Amém? Então vamos lá. Então aqui Jesus, ele tá indo. Ele queria ir ao culto. Olha que coisa interessante. No meio da festa, Jesus quer ir meio que em oculto. Jesus quer ver meio que desconhecido. Jesus quer ir meio sem saber como. Deixa eu falar para você. E se nesse momento, você já parou para pensar que nesse momento Jesus pode estar em oculto? Olá, Alessandra, tudo bem? Camila Couto, tudo bem? Já pensou se nesse tabernáculo Jesus já estivesse ou estiver em oculto no nosso meio? Já parou para pensar nisso? Porque vai ser assim. Em pleno tabernáculo, Jesus já está lá na festa. Versículo 11. Os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde ele está? Ele estava na festa e os judeus procuravam onde ele está. Querido, isso aqui aponta para esse tempo, esse mundo que nós estamos vivendo. Tem gente procurando onde está Jesus.
E nesse momento é o momento de você dizer assim, olha, eu sou o tabernáculo. Em mim você vai encontrar Jesus. Existem pessoas que estão procurando para zombar. Nós estamos vivendo um tempo de muita zombaria. Esse tempo não está um tempo difícil. Eu não quero entrar nesse mérito hoje, agora. Mas nós sabemos aí. O mundo está perecendo, mas continua altivo, orgulhoso, procurando Jesus não para tê-lo como Salvador, mas para afrontá-lo. E afrontá-lo em você. Em você. Então, aqui eles queriam encontrar Jesus. E Jesus estava no meio deles. Nós temos que ser isso aqui. Tabernáculos, eu sou tabernáculo quando eu vivo de verdade isso aqui. E ele fala assim, todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Se nós não tivermos um posicionamento claro nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, se nós não tivermos um posicionamento claro nas nossas decisões, nós vamos viver isso aqui. Ninguém falava dele porque tinha medo. De repente você é um tabernáculo que você não tem conseguido falar de Jesus porque você tem vergonha de falar. De repente você não está se expondo no meio desse mundo como luz do mundo e como sal da terra que você é, porque você não quer se expor. Mas deixa eu falar para você, na festa de tabernáculos não cabe em cima do muro. Não cabe em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro em tabernáculos. É posição. Ou você é tabernáculos e entra na festa, ou você não é nada. Ou você tem Jesus e manifesta Jesus, porque tabernáculo é uma festa da manifestação da glória de Deus. É o reconhecimento da glória, da provisão de Deus, de tudo que Deus é, de tudo que Deus faz. E você que vê que o judeu ele termina o ano novo se arrependendo e começa celebrando. E aí, senão você vai ser um ser em oculto. Como que um tabernáculo tão esplendoroso como você, que está me ouvindo agora, ou como eu, pode ser em oculto? Como que pode ser? Todavia ninguém falava dele em aberto porque tinham medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido. Olha que maravilha aqui. Shalom, tia Neném, seja bem-vinda. Shalom, minha irmã, seja bem-vinda. Shalom, Tiago. Então vamos lá. Olha o que diz o texto. Olha como ele se apresenta aqui. Olha como ele fala. Teve uma parte do início da festa. Agora você vai pegar um dos maiores códigos bíblicos que você... Shalom, tangedor. Shalom, César. Se você estivesse por aqui, eu ia pedir para você tocar o shofar, tá? Então, o que acontece? Aqui nós vemos que nesse início da festa, do início para o meio, no meio da festa, Jesus ensinava. Olha que código. Então, no começo da festa, Jesus é ensino. Tabernáculos também é uma oportunidade em que Jesus se apresentou aos judeus para ensinar, para explicar, para abrir o entendimento daqueles que não tinham entendimento de quem era Jesus. E é isso que Deus ele quer fazer com você nos dias de hoje, Brenda. É o que Jesus quer fazer através da minha vida. No início da festa, lá estava Jesus ensinando. Lá estava Jesus explicando as escrituras. Jesus ele poderia no início da festa chegar lá e fazer como muitos de nós. Uau! Fazer um estrondo, acender o holofote,
fazer aquela festa. Chegou Jesus, cheguei eu. Estende tapete vermelho, porque eu quero passar. Jesus chegou em silêncio, como em silêncio ele chega na minha vida e na tua vida. Jesus andou ali no meio, olhou todas as perspectivas. Jesus olhou tudo aquilo que ele poderia abrir e ver. Jesus viu todas as possibilidades. Jesus falou assim: eu estou encontrando nesse lugar terra fértil. E nesse primeiro momento da festa eu não quero holocausto, eu não quero pompa, eu não quero honra, não quero glória, até porque não é esse tempo para isso. Nesse momento eu quero espalhar aquilo que eu sou. Tabernáculos é importante para nós, porque é tempo de nós espalharmos sementes sobre a terra e preparar outra colheita. E deixa eu falar para você, você sabe que eu estou num propósito, e o meu propósito é de levantar filhos com autoridade, levantar jovens cheios de autoridade na oração, na palavra e no jejum. É tempo de espalhar. Ele foi espalhar. Jesus foi espalhar conhecimento. Sabe por quê? Porque conhecimento da palavra liberta. E liberta muito. E aí a festa continua, Jesus continuou. E aí Jesus respondeu a eles: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesma. Ou seja, Jesus falou assim: eu estou aqui só para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sou o tabernáculo, eu quero ser o tabernáculo, eu quero que depois o meu povo venha a ser tabernáculo onde eu possa morar, mas eu estou aqui porque eu sou enviado de alguém. E você que está aí, Marlúcia, você que está aí, Brenda, você que está aí, tia Neném, Sheila, sabe o que acontece? Você é alguém que é enviado para fazer a vontade daquele que te enviou. Porque na hora que nós temos Jesus como Salvador, nós temos que estar pronto para sabermos exatamente que nós somos enviados. Amém? Eu já estou quase que caminhando lá para chegar num tempinho final, mas eu quero falar ainda com você aqui. No início da festa, não era tempo de Jesus se apresentar com pompa. Os nossos começos, eles não têm que ser começos estrondosos. Então, se você teve um pequeno começo na sua vida, se você teve um pequeno começo no seu ministério, se você, pastora, eu tenho uma célula que tem uma pessoa só, honra essa pessoa. Pastora, eu tenho um negócio que eu comecei e ele tá pequenininho, honre com a tua fé esse negócio. Pastora, eu estou chegando agora no ministério, o ministério sou eu. Ou então os pastores que estão me ouvindo agora: pastora, eu estou começando o meu ministério agora e ele é pequeno. Honre, faça esse pequeno começo o começo da festa. Faça desse pequeno começo o começo da festa. Porque Jesus, ele entra desconhecido, ele entra em oculto, ele não se mostra, ele não se revela, ele vai manifestando a glória de Deus, ele vai manifestando aquilo que ele tem que fazer. Maxwell, seja bem-vindo. Ele começa pequeno, mas ele estava cumprindo o propósito. Todo aquele que começa pequeno vai viver o propósito, vai viver o processo, porque sabe que está cumprindo o propósito. Uau, isso é uma chave. Todo pequeno começo é o processo de algo grandioso que Deus tem para fazer na sua vida, Rosália, Justino. Então, olha o que nós vemos aqui. Agora já caminhando para o final da festa. A final da festa era o maior, era o ápice do memorial. O final da festa de tabernáculos, desde lá do Antigo Testamento, era quando as melhores colheitas, onde
as libações, aonde tudo de maior era feito, porque tudo aquilo que era entregue naquele dia, no último dia da festa, era a provisão de Deus. Olha que eu estou falando com você. No último dia da festa, era algo importante. Os sacrifícios eram maiores, eram melhores. Os sacrifícios eram apresentados de uma forma de alegria, porque no último dia da festa era o dia em que Deus anunciava a provisão dele. Eliane do Maurício. Era o dia que era o horário, era o dia, naquele último dia, Jesus ele sabia disso. Jesus ele poderia ter ido em qualquer dia da festa. Jesus ele poderia ter ido em qualquer momento da festa. Jesus poderia estar todos os dias, e ele estava até escondido, mas estava. Amém? Mas ele não se apresentou. E aí agora eu quero falar algo muito sério com você aqui. Olha o que ele diz aqui. Deixa eu ver onde está. Jesus no grande dia da festa. É aqui justamente, aqui nesse grande dia da festa, que Jesus ele começa a manifestar aquilo que ele vem fazer. E aí ele fala assim, no versículo 19: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observaste a lei, porque procurais matar-me. E a multidão respondeu e dizia que Jesus tinha demônio. Olha, dizia que Jesus tinha demônio. Amém? Então, nesse dia da festa, é aqui nesse momento, é nesse tempo de festa, é aqui nesse grande período que Jesus ele vai fazer uma das exclamações mais linda que você possa imaginar. É aqui nesse momento aqui que Jesus ele vai olhar e vai dizer assim: Johnny, olha o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer assim, ele vai bradar. A palavra do Senhor diz que ele vai bradar, e que nesse tempo aqui, ele diz assim, e Jesus nesse tempo, Jesus bradou dizendo: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ó, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. É nessa festa, no último dia da festa, quando tudo já havia sido feito, sacrifício entregue, Jesus já havia assinado, Jesus já havia dito tudo que ele precisava dizer, mas nesse momento aqui, é quando Jesus ele vai olhar, é quando Jesus ele vai gritar, e ele vai dizer assim: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Ó, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Essa frase no grego, eu gosto do hebraico, mas essa frase no grego ela tem uma importância hoje para mim e para você, e eu quero falar dela. Quando Jesus fala assim, todo aquele que tem sede, deixa eu compartilhar com você aqui. A palavra grega que dá margem para esse todo aquele que tem sede. Alguém aqui já ficou com muita sede? Sheila, você já ficou com muita sede? Angélica, você já teve muita sede? Você já passou por um processo em que você estava com sede, mas você não podia beber água? Eu me lembro que quando eu operei a hérnia, e assim que eu saí da cirurgia, eu fiquei bastante tempo sem poder beber água. E a minha boca ressecava. Parecia que tudo meu estava por dentro ressecado. Sabe, Carolina, parece que tudo estava ressecado por dentro. E esse texto, ele quer dizer exatamente isso: sedentos, ter uma sede, ter necessidade desesperadora de água.
Olha o que Jesus em Tabernáculos diz. Você que está sedento desesperadamente. Você que tem uma sede que nada vai te saciar. Você que tem uma sede que não consegue saciar. Você que tem buscado e não tem sido saciado. Você já buscou em tantos lugares. Você já buscou, sabe, em tantas coisas. Você já buscou em tantas pessoas. Quantas pessoas você já buscou? Mas você não se sente saciado. Você não se sente saciado. Você está com aquela sede de alguém que está num leito de hospital, que tem água na frente, mas que não pode beber água. Ou quando bebe, não sacia. Jesus está falando assim, você que tem uma sede. Era o último dia. Sabe o que significa esse último dia? No início da festa, Jesus está mostrando quando ele veio. Era o presente. No início da festa, no meio da festa, era Jesus no meio. Primeiro no meio de Jerusalém, no meio dos discípulos, no meio da sinagoga. Era Jesus entre, porque no meio é entre. Tabernáculos é estar entre. Era Jesus entre, era Jesus no meio, era Jesus ali com os discípulos, era Jesus nas sinagogas, era Jesus confrontando, era Jesus sendo perseguido. Houve esse momento. Essa palavra aqui, naquele era o último dia. Esse dia, ele aqui está apontando para um tempo, ou para alguns tempos. Maria José. Então, Jesus já teve o tempo em que ele esteve, teve os tempos em que ele estava aqui no meio. Mas agora no fim da festa, Caleb, no fim da festa, Jesus está dizendo assim, eu estive no primeiro momento da festa, eu estive no segundo momento da festa, mas eu vou estar no fim da festa. E no fim da festa, eu quero te encontrar, eu quero encontrar você, eu quero encontrar as tuas mãos sendo apresentadas a mim, porque nesse dia eu venho para tabernacular com você. E Yeshua, há mais de 2000 anos atrás, ele veio e tabernaculou com o povo em todas as festas. Jesus esteve na Páscoa, Jesus esteve em Pentecostes, Jesus esteve em Tabernáculos, no início de Tabernáculos. Jesus esteve em Yom Kippur. Quando a gente olha para Yom Kippur, a gente olha para o Cordeiro na cruz, sendo imolado. E agora está Jesus aqui dizendo assim, tem um propósito. Se você entende qual é o propósito, escreve aí, ó, para eu ver. Tem um propósito. Escreve aí, Miriam. Tem um propósito. Tabernáculos tem um propósito. Eu sou o propósito. Tabernáculos tem um propósito. E Jesus, ele estava no final. E nesse final, Jesus, ele poderia falar isso quando ele chegou na festa. Mas Jesus primeiro ensinou. Primeiro Jesus se revelou para dizer quem ele era ele. E agora Jesus está dizendo quem é ele. É isso mesmo aí, Ali Barros. É isso mesmo, Tia Neném. É isso mesmo, Sheila. Eu tenho um propósito. E agora está aqui, está revelado essa chave. Pastora, então é por isso que eu tenho que celebrar? É por isso que tem que celebrar. Mas você tem que celebrar porque você é o tabernáculo. Aonde? Esse que sacia todas as sedes, todos os níveis de sede, está dentro de você. Uau, hein? Pensa, você é um tabernáculo. E você tem dentro de você aquele que é o saciador da sede mais dolorosa. De repente, a tua sede mais dolorosa
foi um abandono, foi uma perda, a tua sede mais dolorosa foi você lidar com a morte de alguém que você ama muito. De repente foi o teu casamento que acabou. Foi você ver teu filho sair e ir para as drogas. Você ver sua filha sair e se envolver no mundo da prostituição, das drogas. De repente você é um tabernáculo sedento, mas eu quero dizer que hoje, se você ficar dentro da sucá, dentro da cabana, e olhar para o alto e dizer assim: aquele que é a essência de tabernáculos habita em mim e vai me saciar. É por isso que nós celebramos, sim, Fabiana, esse tabernáculo. É por isso que nós temos falado e eu tenho me esmerado em trazer de volta no nosso coração a importância do tempo bíblico e a importância das festas bíblicas para nós. Sabe por quê? Nós não sabemos qual será, mas da mesma forma como Jesus se apresentou na última festa, seguindo tempos exatos nessa última festa, e no último dia da festa, ele entra para dizer quem eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a vida. É nessa mesma festa que ele vai voltar. E eu espero que ele nos encontre como tabernáculo. Eu quero encerrar falando de tabernáculo. Se você quer conhecer mais sobre as festas, eu te aconselho você vir para os nossos treinamentos lá na Ceifa. Né? Nós estamos fazendo os treinamentos falando sobre tempo bíblico e festas bíblicas. E aí ali você vai conhecer na forma, dentro mesmo do conceito hebraico, o que é as festas e a importância que ela tem pra gente. Hoje eu quis trazer aqui para você o conceito de que você é o tabernáculo, que eu tabernáculo, sim, você é tabernáculo. Pastora, mas eu já fui suja. Eu já fui sujo. Os tecidos que montaram a minha cabana de tabernáculos, ou seja, são tecidos maltrapilhos do pecado. Mas se Jesus entrou de verdade, a água da viva já te limpou. E se você ainda não deixou ele entrar de verdade, agora é hora de você deixar ele entrar de verdade. Escreve aí assim: olha, está na hora de deixar Jesus entrar de verdade. Deixa Jesus entrar de verdade. Pensa uma fonte de água entrando dentro de você. Pensa você mergulhando nessa fonte. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração na quarta-feira. Por incrível que pareça, Deus não respeita lugar nenhum, se você quer saber. E eu estava fazendo hidroginástica quando Deus trouxe essa palavra. Falou assim: Zita, mergulha na fonte. Eu fazendo ginástica, tentando prestar atenção no que o professor do treinador estava falando. Dentro da água, eu olhava para o rosto da pastora, a pastora Iris, sem entender nada. Ali Deus começou a trazer a visão da fonte. E aí eu me lembrei do pastor Alexandre e da pastora Simone lá do Redentor, da Profética Redentor Vive. Eu me lembrava daquela fonte deles o tempo todo, porque eles têm uma fonte lá na igreja deles. Pensa, querido, você é a fonte, deixa Jesus entrar de verdade. Porque quando você deixa Jesus entrar de verdade, não tem nada que não seja limpo pela fonte da água da vida. E outra coisa, você nunca mais vai ter sede. Você não vai sair por aí mendigando água em lugar nenhum, nem para ninguém. Você vai ser a fonte. Porque você é tabernáculo do Deus vivo. Apocalipse 21 diz assim. Lá no versículo 3 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eis aqui o tabernáculo.
Eis aqui a festa. Eu fico pensando no dia que Jesus voltar e falar assim, olha, eis aqui a festa, o Messias, ele é a festa. Sabe? Ele é a festa. Já pensou nisso? Apocalipse diz assim, e ele tabernaculou em nós. Quando você deixa o Espírito Santo entrar dentro de você, você passa a ser morada, tabernáculo, porque o tabernáculo era lugar de presença. E a festa dos tabernáculos, na verdade, era a festa das cabanas, era Sucote. Ou seja, era a festa do memorial. Quando você deixa Jesus entrar, você passa a ser tabernáculo de um memorial que começou lá na saída do Egito. E vai chegar em Apocalipse com você. Olha que código. Tabernáculos, ele começa com a saída do Egito. E agora, Carla Souza, quando Jesus voltar, ele vai estar junto de você. Que horas tem? 3h56. Vamos orar? Eu não sei qual é o seu pedido de oração. Se você tem aí o teu pedido de oração, pastora, a minha água ficou meio turbada. Eu tenho tido sede, mas eu não tenho conseguido beber a água. Eu não tenho conseguido viver a água da vida. Pastora, eu tenho tantas situações. Então, manda lá no direct teu pedido de oração e eu vou estar orando por você. Mas esse é o momento em que eu quero te fazer refletir com uma pergunta. Se nós estivéssemos naquele grande dia, o último dia da festa, e de repente Yeshua falasse assim: venham a mim, todos que têm sede, venha a mim, porque eu sou a fonte da água da vida. O que que você ia levar para essa fonte? O que que você ia apresentar para essa fonte? O que que você ia entregar nessa fonte? A sua oração aí vai ser baseada, Thalita, naquilo que você vai apresentar como fonte para Deus. Naquilo que você vai apresentar para Deus como aquele que é a fonte da água da vida. Então, eu quero orar com você nesse momento. Mas antes eu quero te fazer um convite. Nós estamos em 21 dias de oração e jejum pela nação. Nós estamos tendo a oportunidade de deixar um legado para uma geração. Um legado de fé, um legado de moral, um legado de princípio. Pastora Roberta Paiva, seja bem-vinda. Nós estamos tendo a oportunidade de deixar esse legado para as gerações. E como eu disse para você, eu estou muito envolvida com as gerações. E eu creio que Deus está levantando uma geração de adoradores e intercessores que não vão ter problema nenhum em pegar a espada e pelejar pela palavra, pelo evangelho. Uma multidão de jovens. E eu creio que Deus está fazendo isso. Então nós todos os dias estamos orando em jejum. Ore do teu jeito, jejum do teu jeito. Apresente a Deus a nossa nação. A nossa nação nunca precisou tanto de oração, Alessandra Santos, como está precisando agora. E é tempo de nós nos unirmos em orarmos e colocarmos tudo isso diante de Deus. E eu quero orar com você. Na semana passada nós falamos que havia uma estrada entre as festas. Entre a festa do Ano Novo, do Rosh Hashanah e Tabernáculos, havia uma festa chamada Yom Kippur. Havia uma estrada chamada arrependimento, mas agora chegou as festas. Eu quero desejar a você
um Hag Sameach Sukkot, ou seja, uma feliz festa de colheita, uma feliz festa de tabernáculos. Mas eu quero orar por você, para que hoje você, nessa festa, seja o alvo do que Jesus, do que Yeshua quer saciar em tua vida. Coloca a mão aí onde você está no seu coração e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor e agradecer ao nosso Abba. Eu quero agradecer a Yahvé, porque quando ele instituiu as festas como um memorial, ele quis dizer assim: não existe futuro sem memória. Não existe futuro sem uma memória ativada de que no futuro há promessas, que no futuro há avanços, que no futuro eu vou cumprir a minha palavra e cada decreto, cada proclamação que eu tenho feito, eu vou cumprir. Nesse tabernáculo, Senhor, nós queremos entender que a fonte da água da vida, que a fonte da água viva está jorrando sobre nós, sobre cada um desses irmãos que estão aqui. Oh Deus, eu creio firmemente que esse tempo bíblico é um tempo, oh Deus, em que, Senhor, a tua água está sendo derramada sobre o teu povo na terra. Senhor, pode até haver sequidão ao redor, mas, Senhor, no meio do teu povo a água está jorrando, e a água vai jorrar, e é uma água viva, uma água, Senhor, oh Deus, que sacia, uma água, Senhor, que vem carregando, Senhor, aquilo que é frutífero, que vai fazer brotar, Deus, aquilo que estava escondido numa terra seca. Essa água vai trazer vida, vai fazer essa vida brotar, Senhor. Vai trazer vida, vai trazer frutificação, vai trazer avanço, vai trazer manifestação do Senhor, vai trazer, ó Deus, a manifestação do teu Espírito. Essa água, ela já jorra entre nós. Nessa tarde, Senhor, nós abrimos o nosso coração para sermos, ó Deus, a fonte da água da vida, para estarmos como fonte. Nos abrimos nesta festa de tabernáculos como fonte que jorra. E nós queremos dizer para ti, Yeshua, através do teu Espírito Santo, tu possas, ó Deus, jorrar, jorre mesmo em nós, jorre mesmo em nós e jorre através de nós, porque chegou o tempo. Esse é o tempo. Podemos não ouvir, Senhor, mas sabemos que os chofares já estão tocando sobre a terra, e nós já sabemos que o tempo está chegando, e esse tempo vai trazer aquele que é o tabernáculo vivo para se encontrar com cada um de nós que manifestamos o teu tabernáculo nesta terra, neste tempo, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua. Amém. Marcelo, Juliana, que Deus abençoe. Alessandra, tem muita gente que falou. Se você tem o teu pedido de oração, manda lá no direct, que depois, mais tarde, eu vou dar uma olhadinha. E normalmente nós estamos orando entre 23 horas pelo Brasil e meia-noite. Mas nós temos uma torre de oração e nós estamos nessa torre de oração. E eu quero agradecer você porque você está aqui. E hoje foi mais um dia da hora nona, a hora querida, a hora do sacrifício vivo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça prosperar, que o Senhor te faça avançar, que o teu ministério avance, que teu propósito avance, que a sua vida avance, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Hag Sameach, feliz tabernáculos para você, um beijo no teu coração. Shalom. Salva.